A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Então, a posse do necessário, ela se dá através do trabalho. E para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro, né? Como é que a gente consegue isso? Consciência tranquila, né? E aí, o Kardec, nesse livro Céu e Inferno, aparece ao contrário para vocês. No livro Céu e Inferno, no capítulo, na primeira parte, fala o céu, ele fala assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então, assim, a gente vai conquistar esse progresso moral por essas relações, pela vida social. É na vida social que se apresentam a bondade, a maldade, a violência, a doçura, a benevolência, a caridade, egoísmo, a avareza. Como a gente lida com tudo isso, né? É nesse atritar de relacionamento que a gente vai crescer moralmente. Como é que a gente vai lidar com as pessoas que são diferentes da gente, com aquelas pessoas que têm um entendimento diferente da gente, que pensam completamente diferente. Nessas relações a gente vai crescendo e vai conquistando esse progresso moral, né? Então, para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal, pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Então, assim, adianta a gente ficar quietinho lá no nosso canto, sem procurar atrito com ninguém, sem ficar lá numa clausura. A gente não está crescendo moralmente, porque é fácil, a gente está ali conosco mesmo, a gente não está se pondo no mundo, né? A felicidade nesse mundo, ela vai se dar com essas relações, né? Esse progresso vai se dar com essas relações. Então, a busca da felicidade está na busca junto com o outro, né? Não dá para buscar essa felicidade num caminho solitário. Essa felicidade ela tem que ser buscada nas relações. A encarnação ela nos é dada para que possamos progredir. E aí a gente só progride nas relações com o outro, com o diferente. E a doutrina espírita, como é que ela vai nos ajudar nessa busca da felicidade, né? Como que o Espiritismo pode nos ajudar? E eu procurando, lendo, encontrei um artigo da Revista Espírita de 1860, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é uma boa dica, eu peguei na Kardecpédia. Você vai lá, escolhe o ano da Revista Espírita e você lê o artigo que você quiser. Tem todos os anos lá. E eu peguei esse artigo de lá porque deixei a minha em casa, eu não estou em casa agora. Então, Kardec diz assim: desenvolvida a ciência espírita, nada mais fez que formular, tirar da escuridão ideias já existentes de foro íntimo. Daí por diante, o futuro, ele revela um objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não anda a esmo, pois vê o seu caminho.
não é mais esse futuro de felicidade ou desgraça que a sua razão não podia compreender e por isso mesmo repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capazes de suportar o mais severo exame. Então, o Espiritismo ele vem nos ajudar isso, com essa fé no futuro que a gente tem. Estudando o Espiritismo, a gente pode ter certeza, nossa vida não se resume a este presente, a esta encarnação. A gente é um espírito eterno, há uma continuidade, então tudo o que for desse presente é efêmero, ele vai passar e o nosso espírito vai sobreviver a tudo isso e vamos ter outras oportunidades e continuaremos caminhando. Então o Espiritismo ele vem dar essa certeza. E Kardec, nessa apresentação, que chama O Espiritismo em 1860, da Revista Espírita. E Kardec continua escrevendo isso. Por isso, sente-se feliz e como que aliviado de um peso imenso, o da incerteza, porque a incerteza é um tormento. É isso, né? Quando a gente tem uma incerteza, seja ela de que tipo for, né? A gente fez um exame e está avaliando e está aguardando o resultado. Estamos na incerteza. Aquilo vai nos alimentando. Se a gente não tiver uma cabeça bem centrada, essa espera, essa incerteza, ela pode nos fazer entrar em parafuso. Por quê? A incerteza. Aí vamos ao médico, ele abre o exame e explica, tem alguma coisa? Tudo bem, tem alguma coisa, ela vai ser tratada, nós temos um tratamento para isso, você tem que fazer isso, aquilo. Vamos por aquele caminho. Pronto, agora temos uma certeza. Ou temos a certeza, não, olha, não deu nada no seu exame, está tudo bem com você. É uma outra certeza. Mas os dois tipos de certeza, seja há uma doença, ela pode ser tratada, ou não há doença. Quando você sai dessa zona da incerteza, o mundo clareia. E a doutrina espírita ela vem proporcionar isso, vem proporcionar essa quebra dessa incerteza que nos assola e nos faz ficar perdidos. Boa noite, meu nome é Roberta, sou do Grupo Espírita Esperançar e hoje a gente está conversando sobre a felicidade, né? E dando continuidade à questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E Kardec continua, né? O homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrena. Se o futuro não lhe oferece nenhuma certeza, ele atordoa-se, verga-se ao presente e, para torná-lo mais suportável, nada recusa. É em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Ele diz a si mesmo: o bem é aquilo que me faz feliz. Então, para que suportar as privações? Que lhe importa o bem-estar do seu semelhante, o seu antes de tudo, né? Então, o que Kardec quer dizer com isso, né? Se ele não tem essa certeza que há um futuro, que virá coisas ainda pela frente, que a tua convivência com o outro, a maneira de se portar, a maneira de agir, ele vai ter reflexos lá no teu futuro, você só vai se preocupar
com o imediato. Então você vai se tornar uma pessoa egoísta, porque você vai querer aquilo para você, aquela hora, essa é a sua vida, é a única vida que você vai ter. Então você tem que fazer de tudo para sugar tudo e aproveitar tudo, né? E deixa e esquece o outro. Esquecendo o outro, a gente esquece daquela peça maior que faz a nossa encarnação, que é a relação com o outro. É com ele que a gente aprende, é ele que está no mundo. A gente precisa aprender a ser menos egoísta, a gente tem sim que se preocupar com o outro. Pelas leis da natureza, isso é um encadeamento, né? É isso que vai fazer você, são essas preocupações que vai fazer você progredir e avançar. Essa pessoa, ela quer se satisfazer com o presente, porque ela não sabe se vai ter futuro. Então, ela quer o aqui e o agora, né? E Kardec continua nesse... É tipo um editorial, logo de abertura da Revista Espírita de 1860. Assim, torna-se ávido, egoísta e com todos esses prazeres não é feliz, porque o presente lhe parece muito curto. Com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto, o presente é apenas efêmero. Ele o vê escoar-se sem tristeza. É menos dado aos gozos terrenos, porque estes não lhe trazem senão uma sensação passageira, fugidia, que deixa o coração vazio, aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. Mostrando-lhe, provando-lhe esse futuro, o Espiritismo o liberta do suplício da incerteza e assim o torna mais feliz. Quando nós nos empenhamos em estudar a doutrina, né, em fazer compreender essa coisa, juntar tudo isso a essa certeza de futuro, aprender que a nossa evolução está nas relações com o outro, o caminho para a felicidade está muito melhor sinalizado, né? E Kardec ainda fala no Céu e Inferno, é uma outra passagem também do capítulo do Céu, ele fala essa questão da felicidade, não? Que a gente vai sentir essa felicidade de acordo com a nossa evolução, né? Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Há lá um apogeu da felicidade que a gente ainda não consegue sentir. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. E Kardec ainda compara a criança, né? A criança, ela passa pela meninice, ela frui desses prazeres da infância. Depois, mais tarde, ela frui dos prazeres da mocidade. E ele vai ficando mais sólido à medida da nossa madureza. Assim é com o espírito. A gente pode fluir a felicidade de acordo com aquilo que nós estamos preparados para entender e para sentir, principalmente para sentir. Eu quero desejar a todos uma boa noite, né? Que a gente possa sentir esses momentos felizes em que a gente passa, que a gente não desperdice. Muitas vezes a gente está passando por um momento de felicidade e nessa busca por uma felicidade ideal, a gente deixa de perceber que aquilo que estamos vivendo é o nosso momento feliz para o estágio em que a gente se encontra. Boa noite a todos e até a próxima semana. Olá, amigos e amigas da família Esperançar. Esta noite estamos refletindo
sobre a felicidade em nossas vidas. Bem, entre as reflexões que me vêm à mente para a nossa conversa de hoje, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar é a gente comparar a natureza, a gente pensar na natureza e todos os ciclos da natureza. Por exemplo, quando a gente pensa no dia e na noite, quando a gente pensa nas 4 estações do ano, nós percebemos que elas têm intensidades diferentes. E eu fiquei pensando quanto também em nossas vidas nós precisamos dos momentos com essas intensidades diferentes. Quanto nós precisamos de momentos onde a felicidade parece um verão, próximo à euforia, né? A um contentamento que nos invade e nos domina, mas o quanto também nós precisamos de dias mais brandos e às vezes até de dias frios, como o inverno, para que a gente possa conseguir enxergar alguns aspectos da nossa personalidade que, em momentos de grande agitação, a gente não conseguiria. Então, essa alternância que os próprios ciclos da natureza nos demonstram, ela também é importante dentro de nós, para que nós possamos atingir outros pontos de vista sobre as nossas próprias capacidades, sobre os nossos talentos e sobre as nossas dificuldades, para que possamos, a partir desses diferentes pontos de vista, conseguir traçar objetivos, metas, estratégias, definindo métodos para que venhamos a aprimorar a nossa evolução espiritual. Pois, como o grande mestre leonino nos deixou, sem método, dificilmente alcançaremos nossos objetivos. Bem, o Cristo nos deixou o ensinamento de que a felicidade não é deste mundo. No mundo de provas e expiações em que vivemos, na corrente semeadura de transição para um mundo mais feliz, num estágio de regeneração, nós ainda nos deparamos com abismos sociais que trazem dificuldades e que não confortam o nosso coração. É impossível ser feliz olhando tantas infelicidades quando pensamos na coletividade humana. Então, sabemos que no estágio atual de nosso orbe, cabe-nos fazer a nossa parte diante daqueles que estão ao nosso convívio, ofertando a nossa melhor contribuição para que minimizemos todas as desgraças que estão perto de nós. Pois realmente um estágio pleno de felicidade não é ainda deste planeta que habitamos. Bem, com a crescente expansão das redes sociais, parece que a sociedade se viu num labirinto, procurando a todo momento chegar numa saída
de divulgação plena de felicidade, né? Acho que a gente vive um estágio onde as pessoas têm a necessidade de estampar marcas de felicidade constantes para os demais. Isso é um tanto quanto perigoso, porque, como falamos anteriormente, vivemos momentos felizes, mas não estamos ainda numa condição de uma permanente felicidade. E essa necessidade que as redes sociais empurram as pessoas de estampar momentos ininterruptos de felicidade é muito perigoso, porque pode nos causar a necessidade de comparação o tempo todo com outros e nos inviabilizar de enxergar tantas coisas boas e belas que nos acontecem diariamente. Bem, talvez todos nós já tenhamos nos deparado com a pergunta de: será que existe uma receita para tal felicidade? A música popular brasileira nos brinda os mais variados estilos com várias canções que nos falam dessa tal felicidade. Mas com certeza, se existe um caminho para essa felicidade, ela está pautada na nossa entrega a construir a felicidade nos outros. Quanto mais nos dedicamos a colaborar e corroborar para que todos aqueles que partilham do nosso convívio possam ser mais felizes também nos sentiremos. Me pergunto às vezes se precisamos de pré-requisitos para sermos felizes. E uma coisa que há muito tempo preenche o meu coração é a certeza de que a gratidão é o sentimento extremamente necessário para que possamos ser minimamente felizes. Todo aquele que não consegue cultivar a gratidão dentro de si, mais infelicidade irá colher ao longo dos seus dias. A presença da gratidão em nossa vida nos envolve e nos protege de tamanha vibração de paz e equilíbrio que transforma o nosso olhar em felicidade. Então, perceber a todos os dias a felicidade de estar vivos, sermos gratos pela vida, sermos gratos pela respiração, sermos gratos por toda a natureza que envolve e que compõe o nosso planeta, sermos gratos pelo nosso corpo físico, por todas as nossas funções vitais, as nossas capacidades de raciocínio, de comunicação, de expressão, de interação no nosso dia a dia. Sermos gratos pelo alimento à nossa mesa,
sermos gratos por nossas vestimentas, sermos gratos por termos uma cama para repousar à noite, sermos gratos por nossa casa, pelo nosso cantinho, pela nossa proteção, sermos gratos pelo conhecimento intelectual que nos chega a cada dia, sermos gratos pelo Evangelho do Cristo, nos direcionando um melhor caminhar, sermos gratos pelas luzes plenas da doutrina espírita, sermos gratos pela oportunidade de estarmos com Cristo, tentando mudar a nossa própria felicidade e a felicidade de todos que partilham a nossa vida. Lembrei de uma frase que gosto muito do nosso querido André Luiz. Se Jesus nos recomendou amar aos inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar àqueles que nos oferecem o coração. Fiquem bem e boas reflexões com os nossos colegas. Boa noite, estamos aqui para mais um Evangelho e hoje a gente olha para o capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, particularmente para o item 12, que vai falar dessa preocupação com as riquezas e com os bens materiais que atinge a todos nós que estamos na Terra, né? É claro que, em alguma medida, seria irreal dizer a gente não deve se preocupar com bens materiais, porque nós estamos no mundo e, portanto, precisamos da manutenção da vida. E na estrutura social que nós temos, o dinheiro é algo importante, é algo que preserva a vida. Então, a gente não tem como olhar e falar, não, eu sou espírita, então bens materiais eu não ligo. Não, é importante, é necessário e faz parte da vida na Terra. Mas a gente pode fazer algumas reflexões. E aí, lendo o Evangelho, eu comecei a pensar que muito recentemente nós fizemos a declaração de imposto de renda, né? Esse ano foi prorrogado, o prazo acabou agora, e a gente fez a declaração do imposto. E quem faz a declaração do imposto de renda é muito comum, quando a gente faz, a gente se surpreender com o valor que a gente recebe no ano anterior. Porque como a gente vai recebendo um pouquinho por mês, a gente não tem muito a dimensão do quanto a gente ganhou no ano. E aí, na hora de pagar o imposto, às vezes é aquela tijolada, né? Porque a gente tem um montante maior, ou às vezes não, é o contrário. Às vezes a gente olha para o imposto e pensa assim, caramba, trabalhei tanto e o ano todo, olha o que me rendeu, né? Só isso. Aí a gente ainda fica feliz porque vai receber imposto de volta, enfim. Mas a minha reflexão é, materialmente, uma vez por ano a gente para e faz uma análise. O que eu ganhei o ano passado? Que patrimônio eu juntei? Quanto eu paguei ao governo? Quanto ficou faltando pagar ou quanto eu recebi de volta? A gente é obrigado a fazer esse balanço. E aí isso vai dando uma visão mais ampla. A gente vai entendendo melhor a constituição desse nosso patrimônio material. Mas aí a gente lembra daquela outra passagem do Evangelho que diz: dai a César o que é de César. Então a gente tem mesmo que fazer o imposto de renda, pagar quando tem que pagar, receber quando tem que receber, enfim. E a passagem fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em que momento espiritualmente a gente faz esse balanço? A gente não tem essa obrigatoriedade, né? E se tivéssemos?
Como é que seria, uma vez por ano, eu parar e olhar, bom, no ano que passou, o que eu progredi espiritualmente? E aí, quando a gente fala de um progresso espiritual, a gente não está dizendo só necessariamente as coisas do espírito, no sentido do patrimônio moral, mas é o patrimônio moral e intelectual também. Por que tantos pais insistem com os filhos para que eles estudem? Né? Tem gente que fala, o saber não ocupa espaço. Olha, podem tirar tudo de você, menos aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. O conhecimento é seu para sempre. É verdade, porque o conhecimento é um patrimônio do espírito, é um patrimônio intelectual. E o Livro dos Espíritos também fala que o progresso intelectual, em geral, ele vem na frente, depois vem também o progresso moral. Então, a minha proposta hoje do Evangelho é que, ao invés do imposto de renda, que a gente faça o imposto do nosso conhecimento e da nossa moralidade. Então, se eu fosse declarar o que eu ampliei nos meus conhecimentos ano passado, então, que cursos eu fiz, que leituras eu realizei, que assuntos eu estudei, o que eu aprendi, isso vai me dar um montante. Além disso, tão importante quanto isso, e provavelmente muito mais difícil, é a moralidade. Então, nesse um ano, que valores eu adquiri, que sentimentos eu transformei, que relações do meu dia a dia eu melhorei, quantas pessoas eu perdoei, quantas boas ações eu realizei, de que forma eu melhorei a vida dos que estavam ao meu redor, de que forma eu contribuí para a sociedade em que eu estou inserido. E aí, se na hora que a gente faz essa análise, a gente percebe que o nosso imposto de renda tem muito mais a declarar do que esse balanço de conhecimentos e de moralidade, aí é um problema. Porque o patrimônio material, ele fica. Ele não é nosso. Ele está emprestado nessa encarnação, mas a gente não leva nada. Agora, o meu conhecimento, os meus sentimentos, os meus valores, né, o meu patrimônio espiritual, a evolução que eu consegui atingir, essa é minha para sempre. Não é só nessa encarnação, mas é para sempre. Não é fácil conseguir isso. Quando a gente acumula um patrimônio material grande, a gente sabe que, em geral, ele exige muito esforço. Mesmo nos casos de heranças, né, que a pessoa aparentemente não tem esforço, algum esforço ela tem que ter pelo menos para manter aquilo, porque senão ela deteriora. Em outros casos, o patrimônio ele é conquistado através de muitas e muitas horas de trabalho. Com o conhecimento e a moralidade, isso não é diferente. Quantas horas eu preciso investir para eu ser bom em alguma coisa? Ontem eu lia uma entrevista de uma educadora sueca que ela falava que, em geral, as crianças leem lá na Suécia, que é um outro sistema de educação, que lá as crianças leem por ano uma média de 400 horas, mas que as pesquisas comprovam que para ser bom em qualquer coisa, a gente precisa de, no mínimo, 10.000 horas de dedicação, para você dizer, eu sou craque nisso. Então, quantas horas eu estou dedicando à relação com a minha família, por exemplo? Às vezes eu acho, não, a minha família, eu tenho muito problema e tal. Quantas horas eu dedico para as pessoas que moram comigo?
Porque se todas as minhas horas eu estou gastando na TV, na internet, no trabalho, e eu convivo com a minha família só na hora das refeições ou na hora de dormir, por exemplo, essa relação não vai melhorar nunca. Se eu preciso de 10.000 horas, né, para ser bom em alguma coisa, quantas horas eu estou dedicando do meu dia à caridade, para que ela seja algo incorporado ao meu patrimônio espiritual? Quantas horas do meu dia eu estou, do meu dia, do meu mês, do meu ano, né? Eu estou dedicando à transformação dos meus sentimentos. A gente fala tanto de reforma íntima, né? É uma das grandes premissas da doutrina espírita. A reforma íntima, a gente tem que se transformar. A gente só se transforma mudando o sentimento. Então, se eu identifico, por exemplo, que eu tenho um sentimento de inveja, quantas horas eu preciso dedicar para eu ficar bem naquilo e não ser mais uma pessoa invejosa, por exemplo? Segundo lá a pesquisadora sueca, no mínimo 10.000 horas me alegrando com a vitória do outro, me colocando no lugar do outro, trabalhando a aceitação, a humildade, o companheirismo, para eu conseguir me libertar disso. Então hoje o Evangelho é uma reflexão nesse sentido. Eu comecei a fazer a partir da leitura e eu convido todos vocês a fazerem também. O meu imposto de renda está em dia. E o meu balanço aí, intelectual e moral, será que ele está maior ou está menor do que o meu patrimônio material? E se ele estiver menor ou se ele não estiver como eu gostaria que estivesse, quantas horas, quanto esforço e quanta dedicação eu tenho empenhado para conseguir aumentar esse patrimônio? Porque sem esforço, sem vontade, né, sem mobilizar a nossa vontade, a nossa esperança, o nosso empenho, a reforma íntima vai continuar sendo um discurso vazio. Então, vamos fazer essa transformação juntos? As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
das penas.